Olá, meu nome é Gesseli e vim aqui hoje conversar sobre a criatividade e o empreendedorismo, ou melhor, empreendedores criativos. A maioria dos empreendedores tem em si exatamente uma grande cota de criatividade. O grande problema é colocar esse empreendedor tão criativo dentro de um determinado método de aplicabilidade dos seus modelos criativos, digamos assim. Uma das questões que nós temos que levar em conta é que, independente da atividade que a gente execute, alguns passos para que a gente possa implantar o que a gente imagina são necessários. E aí talvez seja o maior desafio do nosso empreendedor, porque o empreendedor precisa, além de ser muito criativo, ser criativo com ação, com atitude. E aí, claro, nós temos que criar nesse nosso empreendedor, então, uma metodologia, digamos assim, de desenvolvimento para que esses negócios ou para que esses conceitos, essas ideias de fato se implantem. Uma coisa muito, mas muito comum nos empreendedores é a falta de foco. A primeira das grandes questões é: mantenha o foco. Quando nós nos interessamos por muitas coisas ao mesmo tempo, há uma tendência de que nós criemos um desperdício de energia, um desperdício de pensamentos, digamos assim. E aí, obviamente, isso também me gera vários interesses e cria nesse nosso empreendedor, então, a sensação de que ele pode fazer tudo. E no ele poder fazer tudo, ele não faz nada bem. Então, uma das primeiras características essenciais para o sucesso, um dos elementos essenciais para o sucesso do nosso empreendedor criativo é foco. Foco é essencial para qualquer pessoa, mas no empreendedor ele é muito mais importante, porque como o empreendedor costuma ter muitas ideias, quem tem muita criatividade costuma estar toda hora bolando uma coisa nova, quando ele não determina um foco e não mantém uma linha, ele tende a se dispersar e criar várias situações de perda de energia. E aí ele, não dando continuidade, a possibilidade de um sucesso sempre é muito maior. Então, foco é a primeira das questões. A segunda dos elementos essenciais para o nosso empreendedor é identificar o que é valor para o cliente. Nem sempre o que é valor para mim é valor para o cliente. Às vezes a gente tem uma excelente ideia e ela é muito interessante para mim que implanto, mas não é para quem recebe. Então o nosso olhar tem que ser a partir do olhar do cliente. O que é valor para ele? O que gera valor para esse cliente? Então, olhar a partir do olhar do cliente é o segundo grande elemento necessário para o sucesso desse empreendedor. O terceiro é motivação e coragem para assumir riscos. Todas as grandes ações presumem um pouco de risco. O empreendedor tem que ter risco, obviamente que é um risco calculado, ele tem que prever quanto de risco ele pode correr, mas ele vai ter que sair da área de conforto. Não é num processo de acomodação que nós conseguimos fazer processos criativos inovadores. Se a gente tem que pensar fora da caixa, obviamente que o pensar fora da caixa vai gerar um certo desconforto e um certo risco, porque a gente vai fazer algo novo. Então, essa motivação e coragem para assumir riscos também é uma das necessidades para o nosso empreendedor. A outra das questões é a criatividade aplicada ao mercado. O que é essa criatividade aplicada ao mercado? É a gente poder verificar se as nossas ideias, se a ideia desse empreendedor tem acolhida no mercado, se ela tem aplicabilidade, se existe interesse no mercado em adaptar, em receber essa nova ideia. Então, e também, claro, né, olhar para o mercado na hora de desenvolver coisas novas, porque nós precisamos também ter esse feedback do outro lado, né? Não adianta que só ter uma ideia inovadora ou criativa ou a partir do meu próprio olhar, como a gente já falou antes, não vai resolver nada. Eu tenho que olhar pelo olhar do cliente. Outra é concentração e equipe. A seleção das pessoas que trabalham com um empreendedor são muito importantes. Existem pessoas que costumam dizer que se juntam de pessoas que pensam igual a elas. Ao contrário, as pessoas têm que pensar diferente da gente. Porque senão nós vamos termos a sensação de que somos os donos da razão e que a nossa forma de pensar é a única. O empreendedor precisa se munir de pessoas que sejam competentes em suas áreas,
mas que não necessariamente pensem como ele, porque elas serão um contraponto, elas serão o outro lado, a dúvida, o discordar do empreendedor, que é muito salutar, para que ele não tenha a sensação de que está sempre agindo certo e que chegue lá no mercado e esse produto, esse serviço que ele desenvolveu, de novo, não tenha acolhida. E por fim, nós precisamos criar uma empresa que crie, que apoie a criatividade. O empreendedor precisa se cercar de pessoas que também sejam criativas, que também tenham ideias e que também se estimulem a pensar de forma diferenciada. Para isso, eu não posso ter uma empresa ou uma corporação que seja limitadora. Ela precisa dar asas à imaginação. Então é um grande desafio nós chegarmos a uma empresa criativa, uma empresa que estimule o seu empregado, os seus empreendedores de uma forma geral, a pensarem de uma forma diferenciada. Não punindo a criatividade, mas ao contrário, estimulando a criatividade. Ok, foi um prazer estar aqui. Voltaremos a conversar numa próxima oportunidade sobre criatividade. Tudo de bom para você!